Diário não oficial do Brasil. Dia 140 de 366, 19 de maio, terça-feira, ano 2. 1. No dia em que mais de 1.000 pessoas morreram vítimas do Covid-19, em que começamos a bater todos os recordes negativos, nos chama a atenção outra crueldade brutal. Aquilo que é a nossa doença mais letal. O assassinato do garoto João Pedro Matos Pinto, dentro de casa, pela violência do aparato policial do Estado, vem demonstrar a que veio esses desgovernos voltados para o extermínio. 2. O governador Snipe e o síndico miliciano, diferenças à parte, se reuniram, entrelaçando seus braços armados oficiais, a título de prender um traficante, e decidiram tocar o terror e investir contra a população da comunidade do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio, inclusive as crianças no entorno. Como se ser pobre fosse o crime, para além dos marcos sociais que definem a identidade dos eleitos como inimigos. Um ataque conjunto das polícias civil e federal que chegaram atirando indiscriminadamente no ambiente confinado de ruelas e habitações precárias, ocupados na sua maioria por famílias de trabalhadores pretos, e para não restar a possibilidade de dúvidas acerca dos critérios e das intenções, foi transformado em palco de um confronto que envolveu inclusive o lançamento de granadas. G1. 3. É uma história repetida. A operação policial chegou atirando, levaram os adolescentes supostamente para prestar socorro, sem informar para onde estavam levando. Posteriormente, a informação de que o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu, sem a família. 4. Nenhum pronunciamento do capitão, sempre tão ocupado com a atuação da polícia no Rio de Janeiro. Aparentemente, aqui não há discordância ou incômodo. Tudo segue conforme o plano. Dia 139/366, 18 de maio, segunda-feira, no 2. 1. A mais fiel tradução das nossas dificuldades para o enfrentamento adequado da crise sanitária e humanitária que assola o país está nos recursos para a ciência, que foram congelados ou desviados, em um governo que não deposita recursos para pesquisas de vacinas, não investe na fabricação de EPIs, respiradores e na preocupação com o isolamento, centrada unicamente no silêncio de Queiroz e Adélio e dos que eles possam saber do que os homens de bem fizeram na eleição passada. 2. As chagas da Polícia Federal cada vez mais expostas. Já estava como uma banda apodrecida pelo Partido da Lava Jato, que ganhou as eleições sem se registrar, mas o desvio e a cumplicidade com a milícia parecem ser bem maiores do que o que já se sabia. Ajustes a alvos preferenciais, vazamentos seletivos, assessoria a investigados e o agora cada vez mais estranho caso da munição usada para matar a vereadora Marielle Franco, que fazia parte de um lote vendido à Polícia Federal em 2006. 3. Um ministro do Supremo Tribunal Federal compara a reunião ministerial, na qual supostamente existem provas da interferência do capitão sobre a Polícia Federal, a uma conversa em um bordel, pelos palavrões e pela conduta dos participantes. O comentário do ministro é injusto e desrespeitoso com os bordéis, que podem considerar difamatória a menção e processá-lo. Dia 138 de 366, 17 de maio, domingo, ano 2. 1. Há rumores de que os ministros caem derrubados pela cloroquina. Inspirado no chefe, o capitão mobilizou o exército e encomendou fortunas do remédio a ser fabricado com dinheiro público e agora tem que dar saída à mercadoria. Tem que ter um ministro para validar a hipótese. Vai buscar nas Forças Armadas, na parcela sem pudor que se identifica com o chorume e está pouco preocupada em preservar o seu papel constitucional. E vai deslizando entre as partes podres das instituições. 2.
Em coluna publicada no jornal Globo, o jornalista Bernardo de Melo Franco aponta que, em 500 dias no Planalto, Bolsonaro afastou todos os auxiliares que ousaram questioná-lo. Sobraram os lunáticos, os oportunistas e os generais que toparam o papel de cúmplices. Eles colaram a imagem das Forças Armadas a um presidente que põe o próprio povo em risco e usa o poder para proteger os filhos da polícia. Enquanto isso, somos o quarto país com mais casos de Covid-19 no mundo. Mais de 242 mil casos confirmados e 16.201 mortos, e uma taxa de contágio altíssima. Dia 137 de 366, 16 de maio, sábado, ano 2. 1. Aos poucos são reveladas mais tramóias da eleição do capitão. A Polícia Federal, aquela que deve manter distância da família e dos amigos do síndico disfuncional, vazou informações sobre a investigação Rachadinhas. Informou ao investigado ou potencial investigado para que tomasse providências para afastar as evidências. Afastar o motorista miliciano, que tem foro privilegiado, e a filha, o UOL. E fez mais, postergou a operação sigilosa para depois do segundo turno das eleições, de modo que a verdade não prejudicasse a propaganda do capitão e da Bolsa Família. A polícia assessorou o investigado e interferiu diretamente nos resultados das eleições. Jornal Brasil 247. O pior é que não há novidade nisso, nem é fato isolado. O ex-ministro e partido da Lava Jato fizeram escola na subversão fraudulenta das instituições do Estado para atender a finalidades políticas particulares. 2. Apenas mais uma fraude de tantas em uma eleição limpinha, cheirosa e sem um debate. Se houvesse nesse país alguma intenção séria de dar consequência ao que supostamente é crime, certamente não faltariam motivos. 3. Hoje já somam 15.633 mortos por Covid-19 no país. Somos uma ameaça para os países vizinhos. Enquanto o governo não toma medidas efetivas para combater a pandemia e solta sua milícia raivosa para atacar o isolamento, contribuímos para o aumento de casos nas fronteiras. Casos de coronavírus importados do Brasil disparam alerta no Paraguai. Jornal à tarde. Dia 136 de 366, 15 de maio, sexta-feira, ano 2. 1. O ministro da Saúde pede para sair. Quando a vizinha da mãe do ministro, de 6 anos de idade, sabe mais sobre a pandemia que ele próprio, é hora de fazer a fila e andar. Afinal, a parcela dos militares que não tem pudor em participar desse governo está ávida para ocupar mais lugares. 2. No país das mentiras, comandado pelo síndico disfuncional, qualquer afirmação do governo pode, a cada 20 minutos, se torna insustentável. O jornal Estadão publica a interessante história dos testes para a Covid-19 do ainda presidente da República. Foram apresentados exames com resultados negativos supostamente do capitão. Mas o nome em um deles é do filho adolescente de uma major, em outro não há nome, apenas um número e nenhum outro dado para identificação. 3. Bom, em pelo menos um caso, seria um exame com dados de 2 pessoas distintas. Então, qual delas pertence ao resultado? Quem disse que não é do adolescente? Alguém que afirma que a Terra é plana? Que o capitão não disse o que disse o que não disse? Além do mais, aparentemente os exames estão incompletos. Não existe contraprova. O tipo de exame aplicado não seria suficiente para atestar a inexistência da doença. Ou talvez nem exista a prova. O ex-ministro da Justiça fazendo escola. Provas e contraprovas não são necessárias. 4. Assim, sem aprofundar na controvérsia sobre um eventual crime de falsidade ideológica, vamos seguindo no mar de lama, envolvendo milícias armadas acampadas, milícias armadas escondidas em condomínios ilustres, motoristas milicianos que movimentam valores inacreditáveis, etc. Tudo indica que o que está depois da borda da Terra plana não é o final. É onde se esconde o começo de tudo. Enquanto isso, milhões de brasileiros vão continuar a morrer por Covid-19, incluindo
os que não terão diagnósticos. Mas o síndico e seus comandados não se importam, porque, na verdade, não sabem quem são ou quantos são os habitantes desse país. Só conhecem a Barra da Tijuca e o Rio das Pedras, talvez. Fora Bolsonaro. Dia 135 de 366. 14 de maio, quarta, ano 2. 1. Hoje é mais um dia em que as vísceras do país estão expostas, mostrando sua desigualdade como projeto que o capitão aprofunda. Chegamos a 14 mil mortos, sem perspectiva alguma de uma coordenação responsável para o enfrentamento da tragédia. Todas as ações do governo federal seguem apontando para o avanço do coronavírus e o extermínio das populações indígenas e da população pobre e negra. 2. O dia seguinte ao da abolição da escravatura é o dia que o atual representante eleito pelo ódio da elite trombadinha, violenta e racista, escolheu para fechar embaixadas brasileiras na África e no Caribe. UOL. 14 de maio. Jorge Portugal, Lazo Matumbi. No dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei e zonze em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição. Não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste. Meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom. E o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Dia 134/366, 13 de maio, quarta-feira, no 2. 1. O governo do capitão avança para atingir sua meta. Já ocupamos o 6º lugar no mundo dos infectados, mas como sabemos, não temos uma base real para esses números. Não temos testes suficientes, temos mortos sem diagnósticos. Talvez estejamos mais próximos do 1º lugar, mas nessa nefasta situação não é possível pedir recontagem. Também somos o 6º lugar em mortes. É um assombro sem fim. 2. O país é tão absurdamente ridículo que uma criança de 6 anos sabe bem mais sobre normas sanitárias do que o ministro de Saúde. O atarantado gestor foi barrado por uma criança no elevador de um condomínio quando ia visitar a mãe porque as regras prudenciais no prédio estabelecem, apropriadamente, o transporte de uma só família por vez. Portanto, eis aí uma sugestão de troca para resolver a nossa tragédia. 3. Com tudo isso, quem acredita no governo do capitão? Enfim, a milícia armada que acampava na esplanada dos ministérios passou a ser objeto da atenção do Ministério Público do Distrito Federal, que pediu à Justiça a desmobilização do grupo. A expressão milícia armada foi utilizada pelo próprio Ministério Público. São os apoiadores do capitão.